Spotify vai por causa de áudio e tal. O vídeo vai buscar em outro lugar. E tem uma rixazinha agora, né? Falando assim, se é vídeo não é podcast. Podcast é áudio. Se tem vídeo é talk show. Ah, tem essa também? Tem uma tretinha. Nossa, mas o que mais tem no YouTube é podcast, pô. Mas não é podcast, não é podcast. Então, não é podcast, Então, né? mas o cara tá lá, né? Podcast é alguma coisa, né, velho? Isso é uma formalidade. É kickoff ou não é kickoff? É podcast ou não é podcast? Vamos, é meta ou não é meta agora? É meta ou não é meta? Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui mais uma vez com essa galera, com Rafa, Pedrão. O Samuca não está aqui hoje. Samuca nos abandonou hoje. Falta de prioridade, falta de definição de meta do Samuca hoje. Fala aí, galera. E aí, pessoal, sempre uma alegria. A gente está aqui para bater mais um papo da nossa série da anatomia da gestão de projetos, para a gente falar hoje sobre definindo metas. E aí, definir objetivo, definir meta, é fácil, é difícil? Quais são as armadilhas da definição de uma boa meta? A gente vai bater um papo aí sobre esse tema e um pouco mais após os patrocinadores. Não tem patrocinador, tô brincando, já depois da entradinha. Caramba, eu fiquei mal feliz. Eita. Essa é uma meta, tô chamando aqui, só fazendo igual naquele livro O Segredo, né? Tô falando, aí isso acontece. É atração, né? Lei da atração. É. Vamos embora para esse bate-papo. Querem que eu comece mesmo com aquele negócio lá? Vamos, né? Acho que é uma boa. Acho que é um bom trigger. Eu também acho. Vamos lá. Então, eu gosto bastante do tema meta, principalmente na questão de metas ruins. Aí eu vou explicar por que eu gosto de falar de metas ruins. Porque meta ruim é um negócio que está em todo lugar. Então, o que é uma meta ruim? É uma meta normalmente genérica, né? A primeira armadilha na definição de metas, tem algumas, a gente vai bater um papo aqui sobre ferramentas, sobre métodos, tal, dicas, mas para você definir uma meta ruim é muito fácil. E aí não vou entrar no reino político de quem ou o que faz isso, mas é uma ferramenta muito usada por políticos. Então, por exemplo, vou falar assim, eu quero um país melhor. Que meta foda, né? Aí, o que está dentro de um país melhor, né? Um país melhor tem um monte de coisa. Você quer mais educação, você quer mais dinheiro, você quer mais propina. O que está no seu país melhor, né? Então, assim, a meta genérica, ela esconde qual é a verdadeira intenção, exatamente por não dar para você uma meta tangível, né? A gente vai entrar depois falar de Smart, falar das ferramentas clássicas. E ela se encaixa no modelo mental. Ela é agradável, ela é um pouco preguiçosa, porque pela falta de definição de métricas do que é realmente aquela meta, ela se encaixa no meu mindset. Quem não quer um país melhor? Na minha cabeça, eu tenho uma lista de coisas do que é um país melhor, certo? Ou vamos trazer isso para o âmbito profissional, para a empresa. Eu quero que nosso departamento seja mais eficiente. Nossa, sensacional, que meta fantástica, mas o que é eficiente, né? Que as pessoas entrem no horário, que entreguem as coisas dentro do prazo, que os clientes estejam satisfeitos. Eficiente em que sentido, né? Mas, na minha cabeça, eficiência, eu sei o que é eficiência. Acho que aquela pessoa que falou a meta também sabe o que é eficiência na cabeça dela. Então, tem aí uma armadilha que ela agrada. A meta ruim, ela agrada. E essa é uma coisa que me deixa maluco, cara. Quando eu vejo uma meta dessa, me deixa, confesso que maluco. Tem um exemplo bem clássico também do mundo corporativo, né? Que são projetos entregues com qualidade, projetos que tenham sucesso, que também são definições que precisam ser cercadas, né? A gente brinca muito com isso também quando a gente vai definir escopo, que a ideia é de você entender o que é escopo, né? E o que não é escopo, que a gente chama de limite de escopo, faz com que seja mais fácil você entender o que está dentro daquele projeto. Para a meta é a mesma coisa. Então, quando você
você precisa entrar mais nessas frases que são bonitas, são fáceis, agradam a todos, mas não levam o time a lugar nenhum, né? Então, você investir nisso, você vai ter ali uma meta fácil ali de ser aprovada, fácil de você passar para o próximo step do seu projeto, mas você não fez nada, né? Você não trouxe trabalho, você não trouxe um rumo para esse seu projeto, você só definiu uma frase que agrada. Essa frase também está batendo muito nessas frases fáceis e também ligadas à meta, quando a gente vai falar agora de outras formas de ver gerenciamento de projetos, que você fala, não, eu acho que é melhor a gente trabalhar com uma gestão ágil. Tá, mas o que é essa gestão ágil para você? Né? Você só para no nome, né? Ágil é melhor do que tradicional. Ágil é melhor do que o que eu tenho hoje, né? Ágil é rápido. Ágil é mais rápido, né? Então, quem não quer ser ágil? Então, essa definição de meta, e você já citou o SMART, que vai dar um norte muito interessante muito simples, né? Quando a gente para pensar em uma ferramenta como o SMART, é uma ferramenta simples, mas quando você para pensar em tudo que você precisa seguir para você, de fato, definir uma boa meta, você vê que existe uma complexidade no trabalho. A ideia do SMART é simples, mas o trabalho que você vai ter que empregar junto com o seu time para que o SMART seja cumprido, ele sim é complexo, né? O entendimento é fácil, mas a aplicação é difícil. Eu gosto de olhar, e acho que tem tudo a ver com o Vulcani comentou, que é a questão da preguiça, né? O ser humano é preguiçoso. Eu gosto de olhar o viés comportamental, às vezes, por trás dessas coisas, e às vezes me dá alguns insights aqui. E é muito mais cômodo eu ficar com a frase um país melhor. Parece que isso até dá uma coçadinha assim na preguiça que a gente tem de ir atrás de mais informações, né? Mas o que é um país melhor para mim? O que é um país melhor para você? Vamos entender isso e vamos chegar, digamos assim, numa meta, né? Vamos lá, extrapolando aqui, mas numa meta acordada dos dois lados, né? Digamos assim. Estamos dando exemplo aqui do país melhor, mas num projeto a gente deveria, né, ter uma meta, digamos assim, acordada. E, cara, é tão confortável para a gente falar, não, vou ficar com isso daqui, o país melhor, a preguiça dá uma alegria aqui, que eu não tenho que fazer mais trabalho nenhum, né? Eu não preciso entender o que é isso, o que é um país melhor para você, o que é um país melhor para mim, onde a gente quer chegar, quais são os parâmetros, as medidas e enfim, né? É muito fácil para a gente, né, para o ser humano ficar nisso. Assim como é com N outras coisas ao longo da nossa vida, né? Mas, enfim, é muito fácil. É confortável, simplesmente. Confortável é a palavra, cara. E assim, com relação à definição de meta, não é só também a questão do conforto, né? Você pensa o seguinte, quando alguém faz um discurso para muita gente, seja um departamento, seja o que for, eu defino algumas metas genéricas, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo aí, um país melhor. Me dá uma sensação que se eu fizer uma pergunta, tipo, mas o que exatamente você quer dizer com um país melhor? Mas isso é óbvio, como você não sabe? Te dá uma sensação de insegurança de fazer a pergunta, porque, pô, se o cara tá falando, ele deu até um tapa no microfone aqui, me empolguei. O italiano pegou aqui, comecei a mexer muito mal. E dá uma sensação de que eu vou fazer uma pergunta de algo óbvio, então não, todo mundo sabe que é um país melhor. E essa é uma armadilha, a gente fica até um pouco acuado de questionar, né? Aquela meta e querer saber mais. Então, eu acho que uma palavra-chave que o Pedrão falou é conforto e uma ferramenta, não ferramenta, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente para definição de boas metas é pisar fora dessa zona de conforto. É cutucar a mesma meta, até ela, não existe óbvio. O óbvio aí é outra armadilha que nos deixa um pouco incomodados de cutucar aquela meta e saber mais sobre ela. Eu quero saber qual é o prazo, tá? A gente vai definir um país melhor, vamos quebrar isso em caixinhas menores. Quando? Como? A gente tem recursos para isso, tem pessoas, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Gestão de recursos, clássico em projetos. Então, vamos quebrar isso em pacotinhos menores e um pouco mais claros, de forma que a gente possa medir. E aí a gente vai comentar do SMART, né, que é uma ferramenta bastante tradicional, bastante clássica, para como esse mindset ajuda a definir isso. Mas acho que essa é uma primeira lição que a gente pode compartilhar. E a gente está em ano de eleição, né? Então, não é uma coisa que um partido, um candidato faça, todos fazem isso. Aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, todo lugar é a mesma coisa, porque é uma ferramenta que agrada muita gente. Então, é fácil de conduzir massa, né? Então, fique esperto com o seu candidato que faz discurso genérico. Se esse cara se esquiva de prazo, data, número, não é um bom sinal já. Então,
A primeira dica. E eu acho 2 insights aqui que eu tiro disso também, né? Projetos assim, que não tem essa meta bem definida no começo, eles não têm profundidade mesmo. Então, é o que você comentou, né, Rafa? Que se você tentar questionar, se você tentar entrar nesse projeto, mesmo na estratégia, você não vai encontrar muita coisa lá, porque ele é muito raso. E o time experiente, o time de projetos, né, os membros de time, não compram mais esse discurso, né, porque eles sabem que, cara, tá, né, mais um cara aqui, que assim como a gente aqui, né, já que você entrou nesse âmbito também de política, a gente não compra também esses candidatos que a gente vê que faz esse discurso genérico demais, porque não tem profundidade no projeto, né, não tem profundidade em como ele vai fazer isso tudo acontecer. Então, é um discurso de massa e é um discurso bom para kickoff, porque não vai dar polêmica, né? Imagina você fazer um kickoff, né, já que a gente falou de kickoff, né, e a gente não falar o prazo, por exemplo, né, não vai ter um cronograma. Cara, ninguém vai ter, né, ninguém vai criar uma confusão com você nessa reunião, porque não tem nada no seu projeto. Então, né? Então você passa, mas você não gera, você não agrega um valor a esse projeto, mesmo no sentido de, eu fiz um trabalho legal, o time sabe aonde a gente vai caminhar, aonde a gente quer chegar, e vamos agora agir em cima desse plano, né? Vamos trabalhar em cima disso. Não, a gente não tem nada disso. Então a gente só passa pelas fases. É por isso que eu respondo bastante essa pergunta também, né? Do porquê que o cronograma lá da minha empresa falha, né? Vários alunos às vezes fazem essa pergunta, pô, né? A gente tem um cronograma, mas por que ele falha? Cara, é um conjunto de um monte de coisa. Né? E esse é um deles, né? Porque é a origem disso tudo, né? É a meta, né? O que você espera desse projeto? Se já nessa etapa isso não for bem trabalhado, não tem como o cronograma que vai vir na sequência funcionar também, né? A chance de sucesso é muito baixa. Boa. Eu acredito que, fazendo um outro paralelo aí com outro tema muito importante, que está sempre envolvido, afinal de contas, é a maneira como a gente se comunica, né? Se a gente pegar a mesma, digamos assim, a mesma meta aberta, ela vai ter diferentes conotações para cada um de nós três, aqui dando um exemplo. Uhum. Se for a mesma meta, ainda que, digamos assim, um pouco mais específica, ela continua tendo diferentes significados, porque são realidades diferentes, pessoas diferentes, cabeças diferentes, né? E eu vou dar um exemplo aqui, mas, por exemplo, às vezes, quantas reuniões a gente fala sobre todas elas, e ainda a boa prática no final é a gente sumarizar para entender se o entendimento de todos foi o mesmo, né? A gente entender se está tudo realmente balizado. E com a meta é a mesma coisa, né? Você precisa restringir ela, especificar ela a ponto de que esteja claro para todos, que o entendimento de todos seja o mesmo, né? Fugir desse risco de que um entendeu de um jeito e o outro entendeu de outro jeito, né? Isso tem a ver também com a questão aí de comunicação no projeto, tal. Claro que a meta vai estar registrada e tudo mais, mas é só mais um viés aí que pode distorcer completamente a maneira com a qual essa meta vai ser enxergada, digamos assim, pelas pessoas do projeto, do time, né? Enfim. Às vezes uma coisa simples como escrever, é verdade, já deixa tudo mais claro para todo mundo. Não, total, o que foi falado, né? Agora todo mundo entende a mesma linguagem, está escrito na tela. É verdade. Exato. E comunicação entre duas pessoas é simplesmente fantástico, né? Às vezes duas pessoas estão falando a mesma coisa de maneiras completamente diferentes e elas passam às vezes 5, 10 minutos conversando sobre aquilo e elas estão falando simplesmente a mesma coisa, né? Só de maneiras e talvez por uma ótica um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. E o que dirá, então, de uma meta, né? De algo assim tão importante dentro de um projeto, né? Um último exemplo meio bem clássico do nosso ramo, né? Às vezes a gente está negociando com um cliente, e o cliente quer um protótipo. Aí, a palavra protótipo, a gente tem uma noção do que é, mas já está aí meio que implícito. Pô, o que será que realmente é um protótipo, né? E a gente tem níveis de protótipo. Em casos onde o cliente, de fato, recebe nossas peças e ele serra, solda, monta, faz lá um Frankenstein maluco e isso é um protótipo. Uhum. E tem outros que querem um protótipo montado com as peças oficiais do projeto e que seja funcional para eu fazer um teste em qualquer que seja o produto final. Então, E aí você vai no campo e acha seu produto na série, né? Mas caramba, esse não era o protótipo. Aí já é outro problema. Entende tudo. Tudo acontece nesse mundo de protótipos. Mas é outro ponto, né? O que é protótipo para você?
né? Se a gente pegar um design thinking da vida, por exemplo, né, que vai trabalhar com protótipos tão rudimentares, né, é uma outra forma de ver protótipo também, ainda falando o mesmo nome, né, protótipo. Né? Então, até essa definição é super importante. Perfeito. Boa. E tem algo legal também que o Pedrão comentou sobre comunicação, que é o quanto a gente acompanha essa meta, né? Porque não é só você definir que já tem, né, inúmeros desafios, né, como a gente comentou, mas o quanto você acompanha isso, o quanto o time sabe. Né, eu tenho uma versão assim tremenda de encontrar, às vezes, algum membro de time que não sabe aonde ele quer chegar nesse projeto. Né? Então, isso é algo que a gente tem que continuar garantindo ao longo do projeto, para avaliar se a comunicação, como o Pedrão comentou, foi efetiva e continua sendo, né? O quanto que essa meta, às vezes, foi alterada, né, por qualquer coisa natural que acontece no projeto, e o quanto o time foi bem informado sobre essa nossa, né, nessa mudança, essa atualização. Então, o acompanhamento disso ao longo do projeto ele é vital para que as coisas continuem funcionando. Na verdade, qualquer coisa que a gente faz no gerenciamento de projetos nunca é feito só uma vez. Né? A ideia não é que o documento seja feito para inglês ver, né? Então, eu fiz um cronograma, legal, nunca mais olhei. Então, não faz, né? Então, ele não adiantou para nada. Uma análise de risco, qualquer coisa, né? Um mapa de partes interessadas, qualquer documento de projeto, você continua utilizando, acompanhando, e o time precisa entender, né, todo esse dinamismo. A única certeza que a gente tem é que isso vai mudar, mas o que a gente consegue controlar com força é o quanto essas mudanças são bem geridas e passadas para os times, né? A meta é a mesma coisa, então a gente tem que continuar falando sobre ela, continuar. Né, eu conheço membros de time, em alguns projetos eu também tenho essa prática, né, de durante as reuniões de acompanhamento, as tracking meetings, a gente, né, só lembrando, né, pessoal, qual é o objetivo desse projeto? Então, chegar aqui com a instalação nessa data, lembrando que o nosso budget é tanto, que são essas as definições. Então, é uma prática legal também, porque você mantém o seu time sempre, né, certo, né, esse projeto é isso que eu tenho que fazer, né? A gente sabe que nós trabalhamos em organizações que dificilmente o membro de time vai estar dedicado em um projeto só. Então, você manter isso, né? Assim como o líder do projeto, né? Assim como a gente dificilmente tem a chance de estar só com o projeto. Né? Então, é importante isso também ser atualizado, reciclado, e você manter essa comunicação viva. Boa. Já que a gente entrou nesse âmbito, vamos lá. Como que a gente define uma boa meta? Qual que é o começo disso? E a gente pode usar um exemplo aí, sei lá, alguma coisa que vocês tenham já de experiência, vocês queiram pegar. Como é que eu começo? Ou não. Não tem como fugir do clássico SMART nesse caso, eu acho, né? Não tem. É impossível fugir de algo que seja específico, né? Já caindo lá no SMART, né? Essezinho de específico, no caso em inglês, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Até estou relembrando aqui, mas enfim, acho que não tem como fugir disso, né? E a gente já falou bastante disso, mas se começar ali pelo específico, já começa dando canelada em tudo que a gente falou aí hoje, né? De meta aberta, daquilo que não é entendimento comum, de algo que a comunicação se mostra falha, né? Você especificar algo é você dar características suficientes para que ela fique reconhecível, digamos assim, né? Ou mais detalhada, né? Você vai falar o que é, como é isso, de repente onde é determinada coisa, né? Determinada meta que você está definindo. Enfim, então já começa dando canelada em tudo que a gente falou aí já, né? Quer complementar, Rafa, por enquanto? Enfim. Não, parece excelente, Pedrão. Beleza. Todas as letras do Smart, por isso que eu comentei no começo que ele é fácil de entender. Geralmente, quando a gente passa essa mensagem do Smart, o pessoal entende, né? Tá bom, né? Então, cada letra aqui representa uma característica que o meu objetivo tem que ter. Sim, é isso. Tá, é simples entender. Mas você aplicar, como você está comentando, cada letra vai ter um desafio muito grande de trabalho mesmo. O quanto a gente vai dedicar o nosso tempo, o tempo do time e o tempo do sponsor. Porque o líder do projeto não vai conseguir definir essa meta sozinha, porque o projeto existe porque ele está encaixado em um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, na maioria das vezes, ele é muito mais ligado ao sponsor, né? O líder do projeto é aquele cara que está aqui no meio, que vai entender essa estratégia, vai passar para o time, né? Mas ele precisa desse contato também com o sponsor. Evidente que tem projetos que às vezes você consegue ali, né? Sem um grande patrocínio,
né, já que é do nosso querido sponsor, aí você consegue ali traçar os planos. Mas tem projeto, né, os mais importantes, que tem viés político, que tem outras plantas, enfim, você precisa dessa figura, né? Essa figura é muito importante para essa definição da meta também. Assim como o outro lado da moeda, o cliente. Não dá para eu definir a minha meta no Smart e não combinar com o cliente, né? É o famoso, tá, mas vocês combinaram isso com o cliente? Porque senão não adianta nada também, né? Então, cada uma dessas letras vai gerar todo esse trabalho. Então, quando você chegar, por exemplo, no T, né, que é de temporal, que vai entrar já ali em um cronograma, lógico que ainda de maneira macro, porque eu estou no meu início do projeto, mas, né, eu já vou ter ali, né, pelo menos quando eu vou, né, quando o meu cliente precisa, né, se o meu cliente precisa para janeiro e meu plano é entregar em dezembro, alguma coisa vai ter que ser, né, negociada nesse caminho. Então, por isso que a letra é fácil de entender, mas você fazer isso tudo se encaixar é complexo e vai exigir muito trabalho. E entra também um trabalho do líder de projeto, que é de um grande moderador. A ideia daquele famoso maestro da orquestra, que é entender essas necessidades, entender os requisitos de todo mundo. Então, meu sponsor tem um requisito, o time tem um requisito, o cliente tem um requisito, como que eu faço essa banda aqui funcionar? O Smart é muito legal e ele é muito importante porque ele dá um norte. Né? Então, eu tenho que cumprir isso para que eu tenha uma meta bacana, mas eu vou ter um grande trabalho para que isso seja uma realidade dentro do meu time. Isso que você comentou desculpa aí, Rafa. Fala, Pedro. Isso que você comentou de estar combinado com o cliente e tal, e também está diretamente ligado com o R do Smart, né? Que é relevância. Isso é relevante? Boa. Relevância no sentido assim de, cara, faz sentido, porque às vezes você pode se deparar com um projeto e na hora que você for definir as metas, você pode parar e falar, galera, esquece, velho, não é relevante isso. Esse projeto saiu da cabeça de alguém, mas hoje ele não é relevante. E aí ali você já percebeu que não faz sentido você colocar recursos ali. Por exemplo, e pô, é relevante? Sim, é relevante, porque eu tenho esse cliente, ele tem essa demanda, e eu preciso atender essa demanda com determinadas, né, métricas aí no tempo, na qualidade, no custo, no escopo e tudo mais. Então, sim, ele é relevante para o meu business hoje, porque ele é relevante também para um cliente importante, né? Vale também, é legal essa autorreflexão se o que a gente está fazendo ali é relevante de verdade para a empresa, para o business, para o cliente e tudo mais, né? Acho que tá diretamente conectado aí ao que o Rafa comentou, né? E o outro ponto que a gente também já comentou bastante é o M de ser algo mensurável, né? Voltando no exemplo, mas vou melhorar o meu país. Cara, isso não é mensurável, né? Isso não dá para a gente medir sem falar de números, sem falar de indicadores. Claro que dá, Pedrão. Olha aí o brasileiro sorrindo na rua aí, ó. Aí como você mede no coração do brasileiro aí, ó. Pois é. Medir o tamanho de sorriso é uma boa. É uma meta. Seria. Seria. Então tem que ser algo palpável, né? Tem que ter números. A gente tem que conseguir comparar como estamos hoje com aquilo que foi, como está sendo o progresso de tudo isso, né? O Smart, apesar de muito divulgado, muito conhecido, eu acho que ele resume muito bem, acho não, tenho certeza, né, que ele resume muito bem e dá um norte excelente para você definir boas metas, né, sem dúvida nenhuma. Boa. De acordo, tudo que vocês falaram aí. Vamos pegar só um exemplo para a gente fazer um exercício aqui. Pegar o exemplo do protótipo que a gente mencionou antes. Se a gente fosse aplicar, vamos dizer, a gente fechou um contrato com o cliente, a gente já passou a fase do planejamento, vamos fazer um kickoff e vamos comunicar algumas metas do projeto para o cliente. Tentar pegar nossas lições até agora e montar um estudo de caso aí pequenininho. Então, a gente vai comunicar que a gente tem um protótipo a ser entregue para o cliente. Aí a galera da engenharia já arrepiou o cabelo ali que está assistindo a apresentação. A galera de compras já olhou torto. Falei, para quando, né? Quantas peças vai precisar desse negócio aí? Então, assim, para a gente fosse quebrar a primeira entrega, que seria o protótipo desse nosso estudo de caso, como é que a gente aplica o Smart nesse caso? Né? Vamos dizer assim, o que eu tenho que definir? Tá? O que eu tenho que esclarecer com relação ao protótipo usando o Smart? Pegando o S específico. Usando o exemplo que você deu, cara, eu começaria, acho que eu vou começar esclarecendo o entendimento sobre o protótipo. Quais são as características desse protótipo? Ele é um protótipo entregue com peças funcionais e de ferramentais definitivos, por exemplo. Seria ali especificando, né? Seria o que do tornar isso específico. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um protótipo, de um mockup, né? Que é só ali
Papelão. São só as dimensões físicas que esse produto vai ter, mas não interessa como ele está funcionalmente? Não. Então, acho que caberia começar especificando do que a gente está falando, porque isso automaticamente desdobra a complexidade para todo o resto. Né? Boa. Se eu estou falando de peças funcionais, o cronograma é completamente diferente do que o mockup, por exemplo. E já vai te responder então, também. Por aí. Já vai te responder meio por tabela também a relevância. Você sabe para que ele é, onde vai ser aplicado, então eu sei para que função o cliente quer esse negócio aí. Perfeitamente. Beleza, mensurável. Vamos no M agora. O que a gente tem que medir com relação ao protótipo? Quantidade, quantos eu vou fazer? 1, 2, 3, 100. Perfeito. Acho que é basicamente isso, né? Para entrega. E daí a gente vai para o Smart, vai para o A. Atingível, né? Atingível. Então não pode ser um protótipo de nave espacial, que a nossa empresa ela faz câmbio de bicicleta, por exemplo, no nosso estudo de casa. Eu tenho que ser capaz de fazer, eu tenho que ser capaz de entregar nessa quantidade, no tempo que vai ser prometido lá no temporal, né? O atingível é um ponto bem importante também, né? Porque veja só como é simples, mas se todo mundo tivesse sempre o Smart em mente, a gente evitaria de trabalhar em um monte de projeto maluco que a gente começa a trabalhar e desde o começo a gente vê que não é atingível, né? Então, né, seria isso, né? Ver que, né, o time tem a capacidade de fazer. Se não tem hoje, eu vou ter investimento para que esse time seja capaz de fazer, para que eu vou prever no meu projeto algum treinamento, alguma coisa que eu vou usar para capacitar o meu time, que eu vou capacitar minha cadeia de fornecedores, que eu vou conseguir cumprir esse tempo, né? Então, seria essa verificação que eu iria fazer no A. Eu quero um protótipo funcional no tempo de um mockup. Pô, não dá, não é atingível, né? Não, e o atingível dá uma provocada também na questão de recurso, né? Já faz você pensar, pô, será que esse é o protótipo? Aí eu olho para trás, mas eu não tenho equipe, eu não tenho nenhum WBS ainda, não sei nem como que eu vou fazer. Então ainda não sei se é atingível. Capacidade, né? A equipe tem a capacidade no momento para desempenhar isso, enfim. Eu já começo a fazer um vínculo forte com minha área de custos para esse projeto, né? Se eu vejo que ele não é atingível, mas ainda assim ele é relevante para minha companhia, né? Que é o próximo, né? Da lista, então então a gente vai ter que agir aqui para que ele seja atingível, vamos já prever aqui algum investimento, alguma coisa para esse projeto acontecer. Boa. Vejam como é estratégico, vejam como eu preciso de figuras importantes para esse momento. Não tem como, às vezes, o líder de projeto por si só ser aquele super-homem, né? Não, né? Vou definir essa meta aqui sozinho e levar no peito. Tudo que o líder do projeto tentar definir sozinho e levar no peito, ele vai tomar uma pancada no peito e vai voltar. Não é assim, né? Não é essa a função. É isso aí. E aí, o último T é o temporal, que é a entrega, né? Aí, definição de prazo. Quando isso vai acontecer, né? Quando o cliente precisa, quando eu posso entregar, o que tem que ser entregue, entregas parciais, entrega única, o que é a estratégia de entrega, né? E daí Perfeito. Você fecha o seu Smart. Então, quanta coisa a gente carregou aí de ferramenta, você vê que o Smart ele é uma diretriz, né? Então ele te provoca em âmbitos diferentes do projeto para ver se a sua meta está realmente bem mensurada. Então você vê quanta coisa que a gente mencionou lá atrás que mexe com a zona de conforto, né? O Smart ele realmente provoca vários aspectos, tira a gente um pouco desse conforto para, deixa eu medir se eu realmente consigo fazer o que está sendo pedido. E a gente usou de exemplo, digamos assim, que uma grande entrega do projeto, né, que é a entrega do protótipo, por exemplo. Mas a gente pode desdobrar esse mesmo raciocínio para metas mais, como posso dizer, metas menores não, né? Mas acho que tem o macro, né, e a gente tem as outras entregas. Ou, por exemplo, dentro do o custo do projeto, né, no caso o orçamento, né? A gente pode também desdobrar essa ideia do Smart para essas outras pequenas nuances aí dentro do projeto também, para entender tudo isso. A gente não falou aonde vai a meta, né? Aonde que ele é registrado, essa meta do projeto, né? Que é em um documento que a maioria de vocês conhece, que é o famoso termo de abertura de projetos. A única coisa desse documento que é no micro é o objetivo, né? Todas as outras características desse termo, como ele é um começo, ele é um documento muito do início do projeto, você ainda vai amadurecer muito, né, nessa construção, né, ao longo do projeto. Mas a meta lá, não, né, ela precisa ser muito bem pensada, né, no termo de abertura de projeto. E aí já fica outra provocação, que mostra como a figura do sponsor é importante, porque se a gente pegar
Lógico que a gente aqui sempre alia, né, a teoria com a prática, né, mas é sempre legal entender também o mundo teórico aí para a gente saber onde a gente está pisando. Se a gente for pensar na teoria, quem faz o termo de abertura de projeto não é o líder de projeto, certo? Boa. É o nosso querido sponsor, né? Então, se você Deveria. deveria, olha só a teoria e a prática aí. Polêmica à vista. A maioria, acho que tem dúvidas que existe tal documento, né? Mas se você pegar a teoria, né, ali, né, by the book, via PMI, o líder do projeto seria nomeado, né, nesse termo de abertura do projeto e receberia a bênção, né, do nosso sponsor para que ele seguisse o trabalho. E a meta viria nesse documento. É evidente que ele estaria lá no meio do trabalho, né, para definir essa meta, mas seria algo que já teria uma participação direta do sponsor, né? Então mostra como, até na teoria, esse cara, né, essa figura é importante, né? Precisa estar presente, né? Às vezes a gente vê a figura do sponsor como um cara muito intocável, né? Não, pô, o sponsor do projeto tá lá e eu não mexo com ele. E cada vez mais a gente vai entendendo no âmbito de projetos que não é esse o papel que a gente espera de um sponsor, né? Se você pegar um Scrum, por exemplo, que joga isso, né, tudo pro ar, né, e transforma em Product Owner, Scrum Master, você nem tem essa figura, né? Você vê que todo mundo que está no time desce para o play, né? Se você pegar essa figura também, hoje em dia, né, como a gente vê o gerenciamento de projetos mais moderno, ela também precisa descer para o play, né? Não pode ser uma figura intocável. Boa, boa. E tem alguns treinamentos, né, com relação à patrocinação, à participação de sponsor em projeto, que mostra isso, né, que o sponsor ele tem que ter uma postura ativa de facilitador, para onde a galera bate cabeça, o gerente de projetos não consegue mais empurrar o time, esse cara tem que entrar e livrar as barreiras, como você comentou, né, Rafa? Barreiras políticas, barreiras orçamentárias, sim, ou alinhamento com o cliente, quer que seja, que esse cara entre e consegue, de alguma forma, ajudar ou resolver, né? Sim. Mas aí um ponto que eu queria pegar que você comentou, quando o sponsor define a meta, muitas vezes na fase ainda cedo com o cliente, né? A gente está ainda amadurecendo o escopo do projeto, iniciação. A meta pode passar por fases de amadurecimento também, né? Ela não tem que ser já aquele negócio concreto logo de cara. Uhum. E aí, como é que funciona? Num projeto que eu tenho 5 anos de duração, a meta ela é ainda meio nublada no futuro. Como é que eu faço planejamento em ondas, né? Como é que isso funciona daí? Bom tema, bom tema. Eu acho que entra muito naquilo que a gente comentou, que essa definição da meta, ela precisa continuar, né? Então, assim como o cronograma você faz e continua esse acompanhamento, a meta é a mesma coisa. E nesse cenário, né, de ondas sucessivas, que você vai fazendo aí um planejamento por entregas parciais, né? Então, você tem que ter muito forte ali o processo de comunicação, para que todo mundo entenda o que está acontecendo e todo mundo saiba o caminho que o seu projeto está tomando, né? A ferramenta é a mesma, né? A gente ainda vai estar falando de smart, só que o trabalho de comunicação, o trabalho mesmo de esforço desse líder, desse time, para fazer com que essas metas menores, né, sejam definidas, ele vai acontecer com mais frequência. É muito comum, às vezes, a gente receber projetos onde no começo a meta está muito, né, muito no macro, e aí, quando ela desce para o time, aí a gente começa mesmo a trabalhar, né? Desce para os dois times, né? Ela está muito escalada, tanto na nossa companhia quanto no cliente, né? E aí, quando desce, né, para a linha de frente do trabalho, aí os times vão se entendendo para ir fazendo com que essa estratégia aí conhecida, né? Então, é bem comum que isso aconteça quando você tem uma participação forte do sponsor no começo. Então, ele pode te entregar uma meta que ainda precisa ser amadurecida. E aí saibam que a gente vai ter um trabalho forte ali. E que a gente também vai ter um trabalho forte de continuar alinhando com o sponsor. Porque o sponsor vai ter as expectativas dele. E talvez na cabeça dele, a meta que ele definiu ali de maneira macro, né, com o seu par no cliente, já é o suficiente para o time trabalhar. Só que no front, às vezes, não é. Né? Quem está no front, quem está sentindo a temperatura da frigideira, né, sabe que o nível de informação é diferente. Mas você vai ter que continuar alimentando esse cara, né? Porque se ele vê que você ainda está trabalhando em meta, ele vai falar, mas eu já não defini isso no projeto. Então você vai ter que ter esse esforço de comunicação, vai ser muito, muito acentuado. Eu adicionaria alguns comentários aí, o primeiro deles relacionado exatamente a isso, aí acho que entra, por mais minha visão, né? Aí vocês me corrijam aí se estiver errado, mas por mais micro que venha a meta
um provável termo de abertura, por exemplo, do sponsor, dificilmente ela vai vir no nível que o gerente do projeto precisa para levar ela com o time. Boa. Então, ele vai ter que trabalhar em cima disso para talvez aplicar um smart em cima dessa meta e fazer todo o processo de comunicação com o próprio sponsor, para entender se, é isso daqui mesmo, a comunicação, o entendimento da nossa meta aqui do projeto é comum, já fazendo também com o que a gente já falou. Sim, entendemos a mesma coisa, legal. Aí, como o Rafa disse, também esse processo de amadurecimento tem a comunicação, que ele comentou, e eu diria que o próprio controle em cima disso, né? Porque você fica completamente... a sua comunicação dificilmente vai ser assertiva se você não sabe onde você parou, se você não sabe onde você partiu. Você precisa controlar essa meta, que isso cai no mensurável, que a gente já falou do Smart também, mas precisa acompanhar isso, né? E dependendo, como você falou, do amadurecimento da meta, eu faria um paralelo aqui, mas talvez isso tenha que ser tratado com a seriedade de uma mudança no projeto, por exemplo. Boa. Né? Certeza. Isso mudar o objetivo gerar... é algo grande, né? Exato, e o acompanhamento dessa meta e o próprio amadurecimento dela, a gente subentende que ela está sofrendo alguma alteração, ela está amadurecendo, ela está criando o corpo, de certa forma ela está sofrendo alguma alteração, né? Então eu diria que deve ser tratado com a seriedade de uma gestão de mudança, por exemplo. Com certeza. Precisa ter registro, perfeito. precisa ter o controle, precisa ter uma comunicação boa e tem que desdobrar isso para o dia a dia do projeto, senão... E até colocar aqueles famosos intervalos, né, de impacto na mudança, né? Então, variações de mais ou menos 5%, você vai em tal fórum, né? Para não ter que alimentar. Imagina, cada vez que a gente atrasa um dia aí de tempo, você tem que subir lá no seu steering committee para falar que você vai atrasar um dia, né? Não dá. Né? Então, você vai ter que fazer essa classificação aí para entender quando que você trata cada um dos casos aí nas variações. Como sempre, o convite aí, né, pessoal, para vocês seguirem a Master Plan Learning Together lá no nosso Instagram e também no LinkedIn. Estamos crescendo também com a nossa página no LinkedIn. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas até dia 18, eu não sei, tá? Se não der tempo, não tem problema. A pressão no editor. Não, mas é que até dia 18 estão abertas as inscrições para os nossos cursos de março e abril. Mas se não der tempo, relaxa. Se você está ouvindo depois, porque em breve vai ter mais. Então fica de olho lá na gente, que em breve você encontra alguma janela aí que agrade o seu paladar aí, a sua gestão de tempo, beleza? Ó, a gente está aqui gravando no dia 10 de março de 2022, para você que está ouvindo esse podcast em 2060. Ele vai ao ar, o plano é, se o editor não sofrer nenhum acidente, ele vai ao ar no dia 16 de março. Olha só, tá na hora. Você que está ouvindo, tá pegando essa em primeira mão. Vai se inscrever, dá tempo ainda. Boa. Isso aí. Boa. Show de bola, galera. Valeu mais uma vez aí. Valeu, Rafa. Sempre um prazer. E temos mais, né? Temos uma agenda forte aí até o final do ano. Em breve a gente está de volta aí. Temos, é isso aí. Mais surpresas, mais assuntos aí nos próximos episódios. Boa. Seguimos firme e fortes na anatomia da gestão de projetos. Foi um prazer mais uma vez aí. A nossa meta tá clara, a gente tem datas, tem assuntos mensuráveis, tá tudo desenhadinho. Também estamos na mão de um excelente líder de projeto, né, Pedrão? Aí fica fácil, né? Não tenho dúvida. Aí é aquele toque me voa, né? Eu toco, nem olho, já vou correndo na direção pro gol, que eu sei que a bola vai chegar. Aí o cara tá tomando água no canto do campo, né?